Ninguém é apto para realizar a obra, fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus é destruir a obra do diabo. Ninguém está apto. Ninguém pode fazer a obra que eu faço há 38 anos. Não comecei a fazer a obra ontem. É há 38 anos, um mês, e hoje feriado nacional, ou melhor, feriado aqui em São Paulo, 25 de janeiro, aniversário da cidade. 38 anos, um mês, 25 dias que eu faço a obra de Deus, que eu sirvo o altar. Nunca servi, nunca servi uma religião, nunca servi uma instituição, nunca e nem nunca servirei. Nunca servi e nunca servirei. Eu servia, sirvo e servirei. Vamos lá, eu servia, sirvo e servirei o altar até sair da terra. E qual é o meu serviço no altar? Eu nunca fui membro, eu nunca fui um frequentador de uma igreja, eu nunca fui uma ovelha, nunca fui. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe, a minha saudosa mãe Aurora. Ela não tinha um filho. Ela estava debaixo de uma maldição imposta pelo seu pai, que ela não teria filho. Então ela pediu um filho para Deus, a exemplo de Ana. Ana era estéril, minha mãe não era estéril, mas ela estava embaixo de uma maldição. Ela só tinha filha, 3. E ela falou: se o Senhor me der um filho, eu vou entregá-lo a serviço. Vê se você entende, vê se você cai a ficha, vê se você abre o entendimento. Eu vou entregá-lo a serviço do altar. E o serviço que se pratica ou que se realiza no altar é ser mensageiro de Deus. Não é do homem, não é da instituição, não é da religião, não é do bispo, não é do pastor, não é do missionário, não é do apóstolo, não é do presbítero, não é do papa, não é do padre, de ninguém. É a serviço de Deus, porque foi Deus que deu. Aí quando eu vim a esse mundo, 15 de outubro, dia do mestre,
dia do professor, 3 horas da madrugada que eu saí de dentro da minha mãe, de dentro da barriga dela. 3 horas da madrugada que eu saí no dia 15 de outubro de 1961. Para quê que eu saí? Saí para fazer o que foi ordenado. O acordo que ela fez com esse Deus, que lhe deu o que deu. No ventre dela, Ele me escolheu para fazer, para trabalhar. Não é para mim viver, é para Ele viver em mim. E a obra que eu faço, não comecei a fazer, já faço. Na verdade, já nasci para isso, 61 anos. Mas Ele foi me preparando para fazê-la. E eu faço há 38. Tudo que foi acontecendo ao longo da minha existência era uma preparação dEle para fazer uso de mim como Ele usa na obra. E a obra de Deus é destruir a do diabo. Por isso estou toda madrugada, não dormindo, bocejando, que nem você de barra coberta, com um telefonezinho. Levanta, rapaz, sai de barra coberta. Ou então dorme, desliga o telefone, vai dormir, amanhã você assiste. Porque não pode se comportar assim com o soberano de Israel. Você não pode ficar diante de uma autoridade com bafo de jiboia, mas escova o dente. Isso aqui não é uma série, não é uma novela, não é um filme. Vai dormir, desliga a luz, apaga, desliga o telefone, dorme. Quando você tiver disposição para entrar na presença de Deus, você entra. Porque isso é um insulto para Deus. Isso é uma falta de respeito. Você não entra no fórum de qualquer jeito. Você não entra com chapéu na cabeça, você não entra de chinelo, de bermuda. Eu não entro na presença de Deus de qualquer jeito. Eu respeito a Deus. Por que na minha vida as coisas não acontecem? Você não respeita. Eu não tenho coragem de fazer o que você faz, de jeito nenhum. Eu não tenho coragem. Então, a obra de Deus não é para todo mundo. Ser cristão não é para todo mundo. Virou moda falar eu sou evangélico, eu sou cristão. É até um álibi. É um meio de você chegar em alguma coisa que você almeja material, um cargo político, conseguir mais um voto dos sonsos, não é do cristão, dos sons do tonto ou dos tontos, das marionetes, das bestas humanas. Porque cristão não é uma besta humana. Cristão não é logrado, cristão não é enganado, cristão não é usurpado, cristão é cristão. Já o próprio nome já fala, cristão. Ele tem visão, ele é racional, ele pensa, ele não dá crédito a todas as vozes, ele é guiado pelo Espírito da verdade, ele é luz, ele é o sal. Cristão é uma maravilha. Cristão de verdade é uma maravilha, é uma coisa linda, maravilhosa, é a coisa mais gloriosa que tem. Inclusive a obra que eu faço, diz a Bíblia, quem almeja o episcopado, que não é título, não é cargo dentro de uma igreja evangélica, não é uma posição ocupada, não é uma gravata no pescoço, não é um paletó. O episcopado é fazer a obra de Deus. Quem almeja fazê-la, excelente obra almeja. Não tem nada, médico, advogado, engenheiro, industrial, nada político, não tem nada mais glorioso, e nem mais gratificante, e muito menos mais compensador. Você serve direto ao Altíssimo, o que criou os céus e a terra e tudo que nela há, o soberano de Israel,
Você não é qualquer um quando você é dele. Quando você é dele, não sei de quem você é, mas quando você é dele, é diferenciado. E todo mundo detecta, todo mundo nota, todo mundo percebe. Você não é como todo mundo. Outra vez verei a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve. Quem serve, serve, e quem não serve, não serve. Quem é, e quem não é, não é, não adianta. Joaquim Marques Fernandes, Luzia Fernandes, Maria Luísa, Wilson Pucar, Silvio Fernandes Correia, Márcio Câmara, José Ricardo, Wipe. Abre a Bíblia aí, Mateus capítulo 10. Abre a cabeça, rapaz. 300 anos que você ouve, você não se emenda. Você não se emenda, você não vai, você não desenvolve. Sua cabeça não funciona. Você aceita levantar de madrugada por nada, para nada. Não agrega nada, não acrescenta nada. Você não faz parte da solução, você sempre faz parte do problema, poxa. Você é uma roda presa, é um emperrado, é um amarrado, é contra o céu, a favor do inferno, é medroso. Por que você é medroso? Você é medroso porque você não nasceu. Você não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo tem um processo para tê-lo. Para ter o Espírito de Deus, tem que passar por um processo e não interromper o processo. O processo é libertação, encontro com Deus, novo nascimento e batismo. Não é coceirinha, não é uma forte emoção, não é um entusiasmo. Ai, estou sentindo, não tem nada de sentimento. É convicção plena. Quem tem o Espírito Santo é convicto. Ele sabe que tem. Ele sabe quem é o Deus que ele serve e quem ele é. Ele não é gagagagagagagagá. Quem é o pé de gagagagá, rapaz? Ele é seguro. Ele é claro. A sua palavra, o seu discurso, todo mundo compreende. Tem início, tem meio, tem fim. Ele não é perdido dentro dele, porque todo mundo que tem a vida toda enrolada, tudo bagunçada, porque o cara é perdido dentro dele, poxa. Ele está na escuridão, nas trevas, ele precisa de libertação. Por isso que todo dia, meio-dia, o pau quebra. Toda sexta-feira é correndo da libertação. Porque enquanto você não for um sujeito resolvido dentro, você nunca será resolvido fora. Você vai fracassar no casamento, você vai fracassar no relacionamento com a mulher, com o marido, com os filhos, com a sua vida pessoal, econômica. Você vai fracassar em tudo, você é um fracassado. Capítulo 10, versículo 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabarei. Não acabareis. Quem está falando é o soberano de Israel. Ele fala, está falando. O soberano que está falando. O altar credenciado, Jesus. O Senhor Jesus. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer a cidade de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo, ou basta ao discípulo ser como o seu mestre.
Basta o discípulo ser como o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamar o Belzebu ao pai da família ou de família, se ele chamar o próprio Senhor Jesus de demônio, de Belzebu, de chefe dos demônios, quanto mais os seus domésticos, os seus servos. Portanto, não temais. Você teme tudo, poxa. Você tem medo? Medo do que, rapaz? O pastor divino é muito perigoso. Meu querido, honestamente, eu nunca vi esse tal perigo que você está vendo. Aí onde o senhor está, Cangaíba, Avenida Cangaíba 979, mais 50, 100 metros para frente, é uma biqueira, é um ponto de droga. Os criminosos estão aí o tempo todo, para lá e para cá, inclusive me cumprimenta toda hora. O Wilson Gonçalo, que não está aí, estava comigo ali na biqueira. Eu fico aqui do lado do sujeito que está servindo os outros viciados, drogados, batendo papo enquanto os caras estão buscando droga. E eu pego aí, não se preocupa, não vai pegando só quando você, é o que? O baseado? Dá para ele. Você com os baseados, dá para ele também. Que o que? Cocaína? Crack? O que você quer? Pega aí com o rapazinho aí. Quem é? É o pastor divino, pode levar. Um dia você vai largar esse troço. Um dia você vai cansar dessa bobeira. Um dia você vai encontrar dose mais forte, mas por enquanto vai fumando seu baseado. Tem uma overdose, aí você vai lá. Você tem medo de biqueiro, você tem medo de madrugada, você tem medo de cadeia, você tem medo de tudo. Você quer pregar o evangelho, pô. Vai lavar louça. Vai vender banana, pô. Vaza, sai fora. Não atrapalha o meu trabalho. Essa era a indignação do meu pai quando ele esteve aqui, que os religiosos ficavam atrapalhando ele, pô. Porque ele andava no meio dos pecadores, ele vivia no meio do ladrão, tinha 2 ladrões do lado dele na cruz. Ele vivia no meio da prostituta, a adúltera Maria Madalena, o corrupto do Zaqueu. Ele andava no meio das pessoas que estavam com a vida destroçada, porque ele é luz, porque ele é o sal. Mas você quer ser crente, seja crente, pô. Agora fica aí me atrapalhando meu trabalho, não. Seja um crente aí, fica aí dando a paz aí, pô. Vai na tua onda, pô. Vai na tua onda. Pô, agora vai querer atrapalhar meu trabalho, poxa. Tira a onda aí, vai curtindo aí sua ilusão. Eu nasci para fazer a obra do meu pai. E a obra do meu pai é destruir a obra do diabo. É arrancar Satanás, levar o encontro com Deus, o novo nascimento, batismo, estabelecer o reino do meu pai dentro do ser humano. Não é dentro de um templo luxuoso, nem de uma igreja ABCD, é dentro do sujeito. Por isso que eu fico dentro da cadeia, junto com o pessoal do PCC, 300 horas. 300 horas. Você tem receio, eu não tenho. Você tem medo, fica fora. Porque não é para você a obra que eu faço. Fica assistindo e admirando. Porque a obra do meu pai é destruir a do diabo. Portanto, não temais, versículo 26, coloca aí, Joaquim. Não temais, porque nada há encoberto. Sabe qual é o teu problema? O pecado. Sabe qual é o seu problema? 2 coisas é o teu problema: ou é o pecado, ou é o diabo. Você tem um demônio, ou você está em pecado. Por isso que você é medroso. Porque você acha que tem alguma coisa que fica encoberto. Você tem um amante. Você é adúltero, você rouba, você mente, você vive no pecado, você vive na pornografia, você ainda não é um cristão, porque você
se você fosse cristão, você tem senha no teu telefone. Alguém se aproxima de você quando você está mexendo no telefone, você está assustado, porque você sabe que você está vendo que não presta. Você sabe, o diabo já te pegou, porque o diabo sabe que Jesus falou que se o homem olhar para uma mulher com um olhar impuro, ó o meu olho azul, com um olhar impuro, desejar a mulher, já caiu, já adulterou, se ele for casado. Se ele for solteiro, ele já se prostituiu. E nunca Satanás trabalhou tanto. Por que o Satanás trabalha tanto com esse telefone, com esse aparelhinho que você tem na mão? Porque ele já sabe que você fica aí o tempo todo. Você navega nesse telefone, você já levanta com ele, já dorme do seu travesseiro. A primeira pessoa que você pega é o telefone. Você nem enxerga a mulher que você tem, nem a esquerda, e nem a direita, nem você enxerga o marido. Você enxerga com o telefone. E sempre você está no telefone, a desculpa que você dá para a tua mulher quando ela te pega em flagrante é que você está trabalhando. A desculpa que você dá para o seu marido, para o teu pai, para não sei quem, é que não, eu estou. Não, você está nada, rapaz. Satanás já te pegou. Você já era. Satanás sabia como fazer para parar você. Satanás foi contratado. Balaão foi contratado para introduzir o pecado dentro do exército de Israel, porque ele sabia que o único meio de vencer o exército de Israel era induzi-los ao pecado. Lá atrás, ele pegava as mulheres vistosas e introduzia no meio do soldado. Soldado é um bicho desgraçado, eu já fui. Soldado é um bicho miserável. Por isso que lá atrás tinha Maria Sapatão, que não podia ver uma farda. E o sujeito também, o soldado, também não podia ver um rabo de saia. E aí ele perde o sentido, aí ele perde a razão, entra no coração e deita com a pombagira. E não precisa deitar com a pombagira, não precisa ir para um motel, não precisa ir para pegar a mulher no meio do carro, não precisa fazer isso, só de olhar já caiu. E aí o diabo já fala: agora, malandro, ó, dá o braço aqui que você é meu. Nós dois somos parceiros. Não é para você. Me lembro do meu filho que me falou. Cuidava dos filhos e falou assim: o obreirinho, coitadinho, filho de um pastor, estava fazendo o que não presta. Aí foi expulsar o demônio na corrente de libertação. O demônio incorporou e falou: ó, se tu ficar com essa graça aí, querer me queimar, vou te desmascarar. Aí ele falou pro demônio: então tá bom, você não me desmascara e eu não te queimo. Você fez acordo com o capeta. Quando você está com o rabo preso com o diabo, por causa do pecado, você é fraco. Você não consegue nem me olhar. E tudo, quando eu prego a respeito do pecado, te incomoda. Você está no pecado, honestamente. Ou então você tem um demônio, mas só que você quer ficar aqui, escondido. Não tem como se esconder na luz, rapaz. Pode ver na biqueira, é tudo escuro. Ali perto onde eu moro, pode estar chovendo canivete, o cara está lá, da droga. Porque ele já sabe que vai vir o cliente para buscar droga, mas é tudo escuro. O pecado gosta da escuridão. E quando você está em pecado, você tem medo. Quando Deus descia todo dia no paraíso e conversava com Adão, não tinha nenhum problema. Mas aquele dia que Deus falou: Adão, cadê? Adão se escondeu, tem medo. Você quer ver um obreiro em pecado? É quando agora vai ser de domingo, que eu vou mandar manifestar todos os demônios. Bora, corpora! Aqueles que jogam as cadeiras para tudo quanto é lado, demônio, vai cair capeta para tudo quanto é lado. E eu vou falar para o demônio assim: vai lá naquele ali, ó. Não é para você, só quando eu mandar você embora. Por enquanto, rasga a gravata dele. Já não tem gravata? Rasga a camisa. Desmascara aquele cabra lá. Envergonha ele. Porque todo mundo em pecado não tem como lutar com o diabo. Eu gosto, como é que eu gosto? Porque eu não gosto da mentira, eu gosto da verdade.
É uma vergonha para você que é oficial, principalmente se você tem patente. Todo mundo vê a tua fraqueza, que você não tem espírito nenhum, que o pecado consome o tal de espírito, se é que tinha. Você é mais perdido do que o umbigo da vedete. Você pensa que dá para brincar com Deus, rapaz. É um insulto para Deus. É um insulto. Deixa esse troço, vai arrumar um trabalho, deixa esse negócio para nós. Deixa comigo, rapaz. Eu tenho fé, deixa que eu resolvo o problema. Não precisa de ninguém, deixa comigo. Todos os demônios têm que se submeter. Eu cansei de pegar uma. Eu carregava os demônios todos assim. Vem, vai, faz uma fila. Todos os demônios, bora. Amarra o rabo no outro, vai andando. Bora, vamos. Não precisa de ninguém, não. Joelho. Na cadeia, vou estar lá sábado. De lá de fora vai manifestar o demônio lá dentro. Já está manifestando, só de saber que eu estou chegando. Já está manifestado, até na cidade já está manifestado. Principalmente nos irmãos. O que vos digo em trevas, versículo 27, dizei-o em luz. O que eu venho aqui e falo, ele fala comigo antes. E o que escutai ao ouvido, pregai. Ele fala aqui, ó. Tem um ponto, pastor, ele tem. Vai lá ver como é que o jornalista faz o jornal. Vê como que o ator. Vê como que o artista lá, o sujeito lá. Eles têm um ponto e alguém está falando para ele. E o Senhor, o soberano está falando aqui, ó. Senhora, ó, aqui, senhora. Não é aqui não, senhora. A senhora é emotiva. E o senhor parece uma mulher. Você é tão fraco, parece duas mulheres dentro de casa. Porque você é muito fraco, rapaz. Você é perdido. Você é muito perdido. Misericórdia. E não temais. Versículo 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Você quer lidar com a alma, você não consegue resolver nem problema da carne, do corpo. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. É esse que eu temo. Só temo a Deus, mais nada. Eu temo e tremo. Eu respeito a Deus e temo. Por isso que eu não vou jogar minha vida no inferno por causa de pombagira. E nem por causa de nada. Eu tenho 61 anos, eu não tenho 14, não estou iludido, eu já sou um homem formado. Só tem uma coisa para acontecer comigo, ir embora para a glória, ou então arrebentar com o diabo. Não se vende 2 passarinhos por um ase, e nem deles cairá em terra, sem a vontade do vosso Pai. Meu Pai cuida de mim, rapaz. Ele cuida de quem está comigo. As ovelhas, não bode. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais vale vós do que muitos passarinhos. Ô Joaquim, mais vale o senhor do que o Zeca. E de que todo o seu aviário aí. E até a minha arara que está para chegar. E o Zaquinho. E todos os meus passarinhos e meu cachorro. Eu que cuido deles. E quem cuida do Senhor? O soberano. Você acha que vai cuidar de você? Acha que o Zé aqui vai cuidar de mim? O IP, meu querido. Fique em paz, rapaz. Está tudo no controle. Soberano cuida de tudo. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça, versículo 30, estão todos contados. Não temais, pois mais valei vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus.
Assume essa fé. Creia. Seja de Deus, rapaz. Quem decide é você, não sou eu. Eu decidi por mim há 38 anos atrás. Eu era menino, tinha 23 anos. Falei, não posso perder esse poder, que era mais do que uma bazuca que eu usava na polícia. Soberano de Israel, Altíssimo, é com temor e tremor e gozo na alma, essa convicção que o Senhor plantou dentro de nós, porque a fé sobrenatural é uma revelação, não é de todo mundo. Nós somos privilegiados, e a nossa fé só é enfraquecida quando a gente quer associar ao pecado, quando a gente se inclina, se prostra à proposta de Balaão, do diabo, quando a gente faz concessão para o pecado. Nós nos dizemos cristão, mas nos comportamos como mundano. Temos o mesmo desejo que os mundanos têm dentro deles, a mesma cobiça, as mesmas vaidades. Qual a diferença dele para você? Qual a diferença daqueles que vivem mergulhado na pornografia? Qual a diferença daqueles que vivem mergulhado na sensualidade, nas vaidades, no pecado? Qual a diferença?